todos? Amém? Números, capítulo 12. Vou falar de novo, amém? Está todo mundo com a Bíblia aberta, né? Ou com o celular. Então eu vou começar e o outro vai ler bem alto, mas bem alto mesmo para sair lá na live, senão não vai dar certo não. Números 12 diz assim: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com a mulher cuxita, ou etíope, depende da versão. Então o Senhor desceu numa nuvem, numa coluna de nuvem, e pondo-se à tenda do encontro, chamou Arão e Miriam, e os dois vieram à frente. E ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Como ele, falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar o meu servo Moisés? 9. E disse a Moisés: por favor, meu Senhor, não nos castigue pelo pecado que tão somente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado, que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, cura-a. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento. E o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, partiu de Azarote e acamparam no deserto de Parã. Amém? Quantos conheciam essa história aí? Amém, amém. Então, vamos direto ao ponto, sem rodeios, superando os invejosos. Nós estamos falando sobre superação, falando sobre a vida de Moisés, às quintas, domingo pela manhã. Encerramos então a nossa série no domingo, falando desse Moisés também, no culto Herdeiros à noite, sendo que de manhã não teremos celebração, só GD e reunião sobre a nossa festa do mês de novembro. Alguém aqui já foi vítima de inveja? Ó, tem uma galerinha lá atrás dizendo que sim. A inveja é algo difícil, é algo chato. E quem não foi ainda, infelizmente, em algum momento da sua jornada, isso pode acontecer. E eu não sei porquê, mas é o certo que sempre a vítima da inveja, às vezes, acontece por pessoas próximas. Às vezes acontece pessoas de fora, de longe, enfim, isso pode acontecer. Mas aí as pessoas nem sabem disso. Por exemplo, alguns jogadores de futebol, pessoas famosas, que ganham aí 1 milhão
de reais por mês. Quem nunca invejou receber um salário dessas pessoas? Mas elas não estão nem aí, porque elas não conhecem a gente mesmo, e o contrário também é verdadeiro. Mas quando a inveja parte de alguém próximo, isso dói muito, dói na alma, adoece a alma. E nesse texto, nessa passagem, o versículo 1 já começa dizendo, irmãos, que Miriam e Arão, irmãos de Moisés, e aí há várias conjecturas a respeito desta mulher que Moisés casou, e aqui nós iríamos passar aqui pelo menos 2 horas para só explicar que mulher é essa, e seriam só teorias, e nesse caso não cabe falar aqui. Ao certo que o texto nos diz que eles sentiram inveja ou criticaram Moisés por ele ter casado com aquela mulher. Uma mulher que, não tem jeito, tem que falar um pouco. Pelo que consta na passagem, no contexto, ela não fazia parte da genealogia de um contexto de permissividade com quem ele poderia se casar. Era de uma outra linhagem, de um outro contexto, de uma outra cultura, que ele se casou. E de imediato, o que nos diz o texto, versículo 1, que seus irmãos começaram a criticar Moisés por consequência disso. Não só pelo casamento, mas pelo exercício da sua liderança. Primeiro, eles começam a criticar a sua postura relacional, a sua postura familiar, porque agora ele casa mais uma vez com esta mulher, e essa mulher agora não parece ser dentro do contexto aceitável, pelo menos dos irmãos. Aqui, irmãos, nós temos a irmã Miriam, que é mais velha, e aí outros historiadores vão falar um monte de coisa também, mas o que dá a entender que essa é a mesma irmã de Moisés, aquela que viu o irmão jogado no rio enquanto bebê, e portanto ela é a irmã mais velha, Arão é o irmão do meio, e Moisés é o mais novo entre eles. Desse mais novo, Deus chama Moisés com uma grande missão para atravessar o seu povo. E essa discussão, essa inveja perpassa no seio dos 3 irmãos. Irmãos, é sobre isso. Quase sempre a nossa luta, seja ela no campo lógico espiritual, e aí quando nós trazemos para a nossa realidade, a nossa batalha passa no seio da família. E aqui, família, posso dizer, família também espiritual. Porque a igreja, ou o lugar em que congregamos, também é uma família. Na verdade, uma família para pertencer, Carlito Paz. E os 3 irmãos, o mais velho, o mais novo e o líder de Israel. Agora os irmãos não só questionam, porque ele casou com aquela mulher. Versículo 2 diz agora que eles, na verdade, estão questionando, será que Deus só fala com Moisés? Será que Deus também não poderia falar com Miriam, não falou com Arão? Por que só com Moisés? Versículo 2, será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Pergunta Arão e Miriam, perguntaram. Também não tem falado por nós também? Eles não questionam não só o casamento, mas agora a forma como Deus se relaciona com Moisés. Será que Deus também não tem falado de outras maneiras? Será que Deus também não tem falado por meio das nossas vidas? Eles começam a questionar algumas coisas. E aí, irmãos, a partir desse contexto, nós podemos perceber que é uma certa inveja, ou um contexto de crítica desnecessária ou desmedida para aquele contexto. Moisés também, além de ter que superar algumas adversidades dos de fora, ele tem que enfrentar as adversidades de dentro. De quem? Dos seus próprios irmãos. E diga-se de passagem que esse irmão, Arão, foi um homem que Deus separou, escolheu para andar junto com Moisés, para ser porta-voz de Moisés, porque até então ele tinha problemas de fala. E ele querendo se justificar, Deus disse, eu vou resolver o seu problema, toma aqui o seu próprio irmão. Toma, agora está resolvido o problema. Só que agora eles começam a questionar.
Outrora fora o povo de Israel que questionou a Moisés: quem te elegeu líder sobre nós? Agora os próprios irmãos começam a perguntar: será que Deus só fala com ele? Eu posso entender de várias vertentes aqui. Eles questionando porque queriam mais de Deus, ou questionando porque Deus só falava por meio de Moisés de uma forma mais próxima e mais íntima. Bom, irmãos, ao certo que eles questionam a forma como Deus fala com Moisés. Superar a inveja é algo que é necessário. E em qualquer contexto nós enfrentamos isso. Eu posso extrair algumas lições das nossas vidas para superarmos os invejosos. Se você já sofreu inveja no seu trabalho, o chamado olho gordo, não sei de onde que tiraram essa expressão, não está na Bíblia, por favor, tá? Pode ser qualquer versão aí, mas não está na Bíblia. Alguém que te inveja pelo casamento, pelo relacionamento, pelo aquilo que você conquistou por meio do seu trabalho. Ah, como eu gostaria de ter isso ou aquilo. Na verdade, não é pelo prazer da conquista, mas de obter mesmo aquilo que não lhe pertence. Irmãos, algumas coisas esse texto vai nos ensinar a respeito de superar os invejosos. Primeiro, verso 3 ao verso 5 nos diz que toda inveja deve ser tratada na presença de Deus. Toda inveja tem que ser tratada na presença de Deus. Acompanhe o texto aí. Verso 3 diz assim: ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Eu já tenho inveja de Moisés só por isso. Além de tudo, era o mais paciente. E imediatamente, versículo 4, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam. O que é que Deus fala aí, irmãos? A parte B do 4. Dirijam-se aonde? A tenda do encontro. O que é que Deus está dizendo? Espera aí, tem alguma coisa de errado entre vocês, irmãos, e eu vou consertar isso onde? Na tenda do encontro. Portanto, vencer os invejosos, superar os invejosos, é entender que toda inveja é superada ou vencida na presença de Deus, na tenda do encontro. É ali que Deus trata. E Deus assim: venha cá vocês três. E aí, digo eu, não a palavra, eu acredito que rolou muita conversa ali. Moisés, que na descrição aqui do contexto, do texto, é muito rápido, mas eu quero acreditar, irmãos, que Deus conversou bastante com aqueles três irmãos. Miriam, ele relembrou toda a história de Miriam, digo eu, não a palavra, por favor. Miriam, quando você era mais jovem, Miriam, você pegou o seu irmão, pequenininho, você viu, você entrou no rio e contou toda a história para ela. E ele foi cuidar. Depois você falou lá para a filha do faraó: ah, eu conheço uma egípcia lá que pode cuidar dele, amamentar. Uma egípcia não, né? Uma judia, né? Pode alimentá-lo. Aí pegou ele novamente. Lembra, Moisés? Lembra, Miriam, disso? E começou a falar tudo isso para ela. Uma conversa longa. Porque agora, Miriam, que seu irmão cresceu, se tornou um líder de uma nação inteira, por que que você agora resolveu questionar a liderança dele e como eu me revelo a ele? Eu sou Deus, Miriam e Arão. Eu me revelo como eu quero, do jeito que eu quero, com quem eu quero e mais do que isso, com quem busca a mim. Sendo assim, todo invejoso, se você quiser combatê-lo, chama para a tenda do encontro. Chama para perto de Deus. Chama ele para o íntimo. Chama ele para um lugar onde Deus se revela e Deus vai falar.
Eu tenho certeza que naquele dia, Arão e Miriam devem ter ficado constrangidos. Porque o texto nos diz, irmãos, que Deus desceu numa nuvem, tomou aquele lugar. Versículo 4 diz assim: e os 3 foram para lá. Versículo 5, então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, e pondo-se à tenda do encontro, chamou quem? Arão e Miriam. Agora nós vamos ter um papo aqui, vocês dois. E Moisés? Não, o papo não é com Moisés. O papo com Moisés é face a face. Com vocês é outro assunto. Irmãos, passando algum período de alguma pessoa com inveja, leva para Deus. Entrega para Deus. Confia em Deus. Deposita toda a sua esperança em Deus. Não vai discutir, não vai debater, não vai apontar, não vai dizer, não sai o crente que é crente, não, crente que é crente, ouve, deixa sair aqui, entra para cá, não discute. Quem tem Jesus como advogado não precisa se defender, você tem Jesus. Às vezes nós tentamos nos defender, irmãos, nós temos Jesus, um advogado. Deixa levantar calúnia, deixa falar, mas chama na presença de Deus, Deus se revela, manifesta e Deus vai tratar. Deus vai tratar. E o trato com Deus é em outro nível. É um nível de amor, mas é um nível de justiça. Segundo, e eu quero ser breve, está difícil. Todo invejoso tende a questionar a autoridade de Deus. No verso 1, nos diz que eles não só questionam, mas eles criticam. E eles criticam o casamento, e eles criticam, será que Deus não fala também com Miriam e com Arão? Todo invejoso, ele sabe mais. Todo invejoso, ele é mais espiritual. Todo invejoso tem algo maior de Deus sobre ele. Ele sabe um pouco mais. Ele conhece um pouco mais. E ele passa, o invejoso, a questionar o outro. E eles fizeram isso. Nós estamos falando de um trio de irmãos. Não estou falando de pessoas de fora, nós estamos falando de irmãos. Todo invejoso questiona a autoridade de Deus sobre alguém. E nesse caso aqui eles estavam questionando sobre Moisés. Moisés não precisava provar nada para ninguém. Não precisava. Ninguém, nenhum de nós precisamos provar nada para ninguém, irmãos. Você não precisa provar nada para ninguém do que você é, quem você é. O servo que você é diante de Deus. Se você lê a palavra, se você não ora, ou se você ora, quem é você diante de Deus? Só você sabe. Quem é você? Quais são as suas lutas? Então, não dê espaço para os invejosos. Se eles questionam quem é você, o que você faz e por que você faz, só Deus sabe, só Deus se revela a você. E às vezes, é verdade que o velho homem, lembra, superando o velho homem, nós pregamos aqui também. Às vezes o velho homem brota, vem no coração, vem na ponta da língua para tentar, não. Já viu aquela expressão, engolir a seco? Engole a seco, deixa para lá. Mas pastor, está me humilhando em qualquer lugar. Não é sobre você, é sobre Cristo. É sobre Cristo. Eles estavam questionando, irmãos, um homem
mais novo que eles, é verdade, mas um homem que falava com Deus face a face, um homem que experimentou da presença de Deus, um homem que viu Deus escrever a lei com sua própria mão, por 40 dias e 40 noites, não comeu, não bebeu, esteve lá no monte, na presença de Deus, e quando ele desce, Arão faz um bezerro de ouro, esse mesmo Arão começa então a questionar a autoridade, como? Os frutos é o resultado do exercício do poder de Deus sobre as nossas vidas. Não é o que eu falo, mas é aquilo que Deus se revela através daquilo que eu falo. Ou que a palavra nos revela. Moisés não precisava provar, os frutos estavam ali, evidente. Acabaram de sair, depois de muitos anos escravos, agora são livres. Próximo a pisar na terra prometida, agora estão questionando, será que é só por meio de Moisés? Quem dera se fosse por meio de um só, tá bom, desde que a revelação chegue de forma limpa, pura e santa. Mas é verdade que o véu rasgou e todo mundo agora sabe. E todo mundo conhece, graças a Deus por isso, porque a palavra, todo mundo tem acesso. É só pegar, buscar em Deus, ler que Ele fala. Mas a pergunta deles era, mas por que não fala com a gente assim? Aí Deus responde para eles. No mesmo texto, Deus responde. Quando vocês têm um profeta no meio de vocês, eu me revelo a esse profeta por revelação e por sonhos. Mas com Moisés, eu falo face a face. Eu falo com outras pessoas de outro jeito. E é verdade. Mas com Moisés, é diferente. Assim, irmãos, não coloquem Deus em uma caixinha, dizendo que é só assim que Ele se revela e fala com cada um de nós. Não! Ele tem um jeito próprio de falar com cada um dos seus filhos, e não é assim? E não somos assim? Você trata essa ideia assim, não, mas eu eduquei os meus filhos da mesma forma, mentira. Mentira. Ou se fez errado. Porque, eu vejo isso na escola, né? O menino apronta, ele recebe uma recompensa. Mas uma educação de verdade apronta, você tira e não dá. É o chamado reforço de skin, né? A criança chora, faz isso, até ameaça. Até ameaçam os pais hoje, se não fizer, aí no outro dia o menino tem um celular. Só que com Deus, Pai, não é bem assim. Então, irmãos, no nome de Jesus, o terceiro princípio é: todo invejoso sofre as consequências da punição de Deus. Verso 10 a verso 14. É forte isso, tá? Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para ela e viu que ela estava leprosa. E aí, irmãos, tem um contexto aqui histórico interessante. Por que ela ficou leprosa, e a palavra faz questão de dizer branca como a neve, ou como a neve só. Lembra do primeiro versículo? Por que eles questionaram o casamento com a etíope? É para contradizer aquilo que eles estavam questionando da esposa de Moisés. E agora ela fica leprosa como a neve. Por isso que eu digo, todo invejoso, não eu, mas o texto nos diz,
Deus chamou na tenda, revelou-se ali, e quando a nuvem levanta, e eles olham para eles, Miriam olha para ela. Ela está branca como a neve de lepra. Eu sei que é duro isso, mas é a forma com que Deus tem de tratar os seus filhos também. E ela ficou leprosa, e Arão então ficou assustado com aquilo. No mesmo instante, ele percebeu que tinha algo de errado. Deus estava chamando para a tenda do encontro para um tratamento. E, irmãos, o tratamento de Deus, ele é intenso. Ele é bom, mas ele é duro. Assim, todo invejoso, antes de invejar alguém, precisa entender quem é essa pessoa na presença de Deus. No mesmo instante, o verso 11, Arão, verso 11, e disse a Moisés, Arão, por favor, meu senhor. Na mesma hora, Arão volta para Moisés assim, por favor, meu senhor. Ué? Por que ele não foi lá recorrer a Deus e assim, Deus, por favor? Eles não estavam questionando por que Deus falava com Moisés. Ele diz assim, por favor, meu senhor, clama a Deus para que cure a nossa irmã. Clame a Deus por misericórdia. Sabe o que eu entendo, irmãos? Já disse o poeta que a vida é uma roda gigante. É uma roda gigante. Uma hora, o invejoso vai te procurar. E aí você não vai botar ele no palco e dizer que agora é vingança, não. Por favor, no nome de Jesus. O que foi que Moisés fez? Ele clamou ao Senhor. Não se paga a vingança ou a inveja com inveja. Moisés nem questionou a fala de Arão. Mas eu não disse, vem mexer com o ungido do Senhor. Não, nada disso. O texto nos diz que Moisés não permita que ela fique assim. Arão falando ainda com Moisés, tentando convencer Moisés a orar. Que ela não fique como um feto. O termo que ele usa aqui é abortado, como sai do ventre da sua mãe, metade do corpo destruído. A situação não era bonita, irmãos. Moisés faz uma oração simples, mas poderosa. Ó Deus, por misericórdia, cura. Agora eles entenderam quem era Moisés. Mas há um último princípio. Toda inveja ou todo invejoso, às vezes impede ou atrasa o crescimento, o andamento do projeto de Deus. Se você olhar nos versículos finais, 15 e 16, então Miriam ficou isolada por 7 dias fora do acampamento. E isso fez com que o povo ficasse ali, esperando passar os dias de Miriam. Sabe o que eu entendo, irmãos? Às vezes, por inveja de outros, o projeto de Deus é parado e todos nós temos que parar juntos. Por 7 dias a jornada foi interrompida.
Por 7 dias eles ficaram esperando passar os dias para que Miriam pudesse voltar. Mas a lepra não havia passado, mas tinha que ficar isolada. Aí Deus resolve contar uma parábola para ilustrar o que Moisés estava pedindo. É verdade que eu vou curar, mas no versículo 14, Deus conta uma parábola para Moisés, dizendo assim: peraí, Moisés, se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias, depois ela pode ser trazida de volta. Irmãos, há projetos de Deus e muitas coisas, ou muitas pessoas, às vezes tentam impedir aquilo que Deus está projetando. Por 7 dias. O que é 7 dias numa jornada de 40 anos? E todo o povo, e era muita gente parada esperando. Eu imagino aquele povo esperando. Miriam, nós estamos parados aqui por causa de você, Miriam. Só que tinha um oásis logo ali. Às vezes, aquilo que aparentemente é negativo, Deus também transforma em positivo. Foi um tempo de profunda reflexão para todos eles. Porque no versículo 16, diz que depois disso, eles partiram, eles saíram, sem questionamento, para um oásis, para um lugar que eles poderiam ainda experimentar coisas maiores. Ao certo, irmãos, que eles partiram e acamparam num deserto de Parã. Será que você já parou a sua jornada por uma questão de inveja? Ou já foi parado por alguém por uma questão de inveja? E eu concluo dizendo: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Provérbios 14, 30. Provérbios 27, 4 diz: o rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue superar a inveja? Mas quem consegue superar a inveja? Só aqueles que de fato colocam Deus no centro. Coloque Deus, não aponte para as pessoas, não julguem as pessoas. É Deus quem é o juiz. É Deus quem é o juiz. Mas não orem também por vingança, nada disso. Moisés não pediu isso. Quando a pessoa pediu a Moisés, Moisés simplesmente orou. E Deus ouviu Moisés. Agora, fica uma lição, irmãos. Antes de questionar qualquer pessoa de Deus, olha para dentro de si. O que Arão e Miriam precisavam fazer era olhar para dentro, antes de externalizar aquilo que eles não sabiam, o porquê estava fazendo. Oremos, feche seus olhos no nome de Jesus. Pai Santo, Deus querido que estás nos céus, obrigado, Senhor Deus, por essa noite. Obrigado por tua palavra, Senhor Deus. Que no nome santo de Jesus, livra, Senhor Deus, o teu povo, livra os teus filhos, livra a tua igreja, Senhor Deus, de qualquer invejoso, de qualquer cilada do inimigo, Deus, que tenta questionar, Senhor Deus, o agir, o revelar, o manifestar do Senhor sobre as nossas vidas. Livra, Senhor Deus, todos nós no nome de Jesus. Livra, Senhor Deus, os nossos corações das ciladas do diabo. Livra, Senhor Deus, qualquer fala contrária ao projeto que o Senhor tem para as nossas vidas. Deus, que nada possa nos atrapalhar a uma jornada à terra prometida.
que nada venha nos impedir, Deus, a conquistar aquilo que o Senhor já preparou, Pai. Os campos já estão prontos, que no nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor possa nos revestir, Deus, de autoridade dos céus, porque assim fomos, na pessoa bendita de Jesus, que nada e nem ninguém venha questionar a autoridade que há em nós, Pai, não por nossas forças ou méritos, porque não há mérito em nós, Deus, nenhum, o mérito é do Senhor, o poder é do Senhor, a graça é do Senhor, Deus. Livra-nos, Pai, no nome de Jesus. Livra-nos, Senhor Deus, das setas do inferno, Pai, que às vezes vem, tenta-nos, Pai, e às vezes nós queremos fazer alguma coisa. Não, Deus, o que nós queremos, o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, vem com a tua nuvem, vem com a tua doce presença e trata na tua presença, Deus, trata do nosso coração, inclusive, Pai, se em algum momento, Deus, tem em nós o sentimento de inveja, oh Deus, no nome de Jesus, livra, Pai, o teu povo, dá-nos condições de sermos como Moisés, paciente, oh Deus, o homem mais paciente na face da terra, dá-nos a paciência, Deus, dá-nos esse fruto do Espírito, Pai. Nós te clamamos nessa noite, Senhor Jesus, quando as pessoas vierem a nós, Deus, pedindo oração, mesmo aquelas pessoas que talvez tenham levantado calúnia, mesmo aquelas pessoas que talvez tenham sofrido por inveja, Deus, a nós, a autoridade que há em nós, oh Deus, nos dê a humildade, oh Deus, um coração contrito, um coração humilde, de reconhecer e clamar por elas, e orar por elas, e abençoá-las, no nome de Jesus. Dá-nos um coração de servo, dá-nos um coração como o de Moisés, Pai. Mesmo os seus irmãos querendo tirar a própria vida, querendo questionar, Deus, o poder que se manifestava através dele, que era do Senhor. Se houver pessoas aqui, nos vendo, ouvindo agora, que têm sofrido por inveja, no nome bendito de Jesus, nós repreendemos na autoridade que há em Cristo Jesus, qualquer seta do inferno que tenha tentado contra as nossas vidas, nós não aceitamos, porque o que há em nós é muito maior do que está no mundo. Oh Deus, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, na tenda do encontro. Aqui é o lugar em que o Senhor se revela, assim como em nosso quarto, assim como em nossa casa, assim como no lugar mais secreto que nós escolhemos, Pai, para falar contigo. Oh Deus, trata do nosso coração. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, amém e amém. Deus abençoe.